Livro do Gênesis, capítulo de número 41. Livro do Gênesis, capítulo 41. Nós vamos ler 3 versículos, partindo do versículo de número 50. Quem encontrou, diga amém. Amém. E nasceram a José 2 filhos. Aí abre um parêntese para trazer uma informação ao texto. Antes que viesse o ano de fome. E é importante que você guarde essa frase junto ao texto. Esses filhos lhe dera Asenate, filha de Potífera, que por sua vez era sacerdote em On. Chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém. Eu não tenho nenhuma dúvida de todos quantos aqui estamos, somos conhecedores do texto. Esse texto, ele faz menção de alguns nomes, a saber, 5 nomes. 2 filhos, um sogro, uma esposa e o anfitrião, que é o patriarca José. A história de José é comovente. E ela tem tudo a ver com o ambiente que aqui estamos. Porque pode ser que eu esteja falando a muitos Josés aqui hoje, que estão vivendo um tempo, já viveram o tempo, ou ainda viverão o tempo que José viveu. E eu gostaria muito de falar-lhes um pouco sobre a biografia de Yosef, a história de José. Porque a história de José, ela é na minha pequena concepção teológica, uma das mais belas biografias do período veterotestamentário. Falar sobre José é alcançar a compreensão de que Deus não precisa aparecer, ser visto ou se revelar para mostrar que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Se eu perguntasse aqui, seria chover no molhado. Todos nós temos uma promessa. Há um adágio popular que se tornou um adágio gospel. Quem tem promessa não morre. E essa expressão é um pouco que equivocada. Porque se nós formos ao capítulo de número 11 de Hebreus, nós vamos ver que lá na galeria dos heróis da fé, tem muitos homens lá descritos com promessa que não a alcançaram, morreram sem alcançá-la. E o próprio texto diz isso. Morreram e não viram a promessa.
Se formos a um cemitério, lá tem muitos sepultados que tinham promessa, mas não viram a promessa alcançar. E aí a pergunta que não quer calar é verídica essa expressão, quem tem promessa de Deus não morre? É. Porque para que a promessa se cumpra, você tem que estar pelo menos vivendo no centro da vontade de Deus. Porque não dá para ter uma promessa de Deus e viver de forma aleatória, de qualquer jeito, a qualquer modo. Você tem que pelo menos se sujeitar a estar debaixo da orientação de Deus. Ou pelo menos deixando-se ser conduzido para onde o Deus que fez a promessa quer cumpri-la em sua vida. Porque eu não sei onde Deus vai cumprir a promessa que tem para mim. Mas eu preciso entender que Ele não precisa de ambiente. Ele faz onde quer, como quer, quando quer, da forma que quer. E ninguém tem que buscar satisfação alguma com Ele. Mas Deus trabalha. E a vida de José é um exemplo para nós. Ela não só é um exemplo, como acaba se tornando uma referência. Porque numa casa onde existem muitos filhos, e diga-se de passagem, nada era com José, principalmente pela cultura, porque a cultura, ela regia a primogenitura. Então, toda a base estrutural, seja de controle, seja de governo, seja de posse, seja de herdade, ela estaria respaldada sobre o mais velho. O caçula demoraria um pouco mais, quem sabe para abraçar um pouco da herdade patrimonial que o pai tivesse deixado para a família. E em toda árvore genealógica, você nunca vai ver nomes diversos, a não ser o nome principal de o primogênito, de onde parte a história daquela determinada família. Mas quando a gente lê o Gênesis capítulo 37, a gente se choca com isso. Porque Moisés, quando recebe a orientação de Deus para escrever o livro do Gênesis, ele escreve no capítulo 37, dizendo: estas, pois, são as gerações de Jacó. Se está falando de geração, geracional, árvore genealógica. Ele teve 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Naftali, Gade, Azer, Dan, Benjamim e José. Ou José e Benjamim. Nessa ordem, José é o 11º. Como a gente diz lá em São Paulo, provavelmente nem na foto ele sairia, porque ele é o 11º. Mas o Deus que nós servimos, às vezes, contraria a lógica. Deus não quebra princípios. Ele estabelece princípios para serem obedecidos. Mas Deus quebra protocolos. E havia um protocolo montado dentro do seio familiar de Jacó. Só que quando Moisés vai escrever a história a respeito desse moço, ele é introduzido como não o 11º, porque o texto diz: essas, pois, são as gerações de Jacó. Era José. Ele não disse era Rubem, era Simeão, Levi ou Judá e por aí, até chegar em José, que talvez nunca chegaria. Mas há um quê de Deus em mexer no ambiente. A mão de Deus trabalhando, porque Deus vê lá na frente. Enquanto a gente está observando hoje, Deus já conhece o amanhã. Deus conhece quem é simples hoje e soberbo amanhã. Deus conhece quem é humilde hoje e vai permanecer humilde amanhã. Deus sabe quem pode subir no pódio, no degrau, para avançar e permanecer quem é. E Deus sabe quem não precisa nem de um degrau para se arrogantar. Deus conhece quem somos por dentro e por fora.
Não há necessidade de Deus olhar para nós e nos pedir para despirmos, para que Ele veja quem somos por trás daquilo que nos escondemos. Deus sabe quem somos falando. Deus sabe quem somos dormindo. Deus sabe quem somos acordados. Deus sabe quem somos trabalhando. Talvez você sente do lado de alguém, esse alguém te pareça tão piedoso, mas é maligno. Talvez ele pareça tão crente, mas é tão ímpio. Se esconde fácil atrás de uma máscara que se põe no rosto. Porque é muito fácil, em 2 horas de culto, ser quem você não é. É muito fácil você entrar, colocar a máscara, cultuar e se passar por alguém que outrem vai olhar e vai dizer, como ele é crente. Mas 2 horas de culto ou uma performance no altar não diz respeito quem somos. Porque nós não vivemos de performance. Nós vivemos de vida no altar. A geração presente está com um problema muito sério. Porque nós estamos buscando o público. As luzes de ribalta ou as de holofotes, para que possamos ser aplaudidos e ovacionados por aquilo que fazemos. Quando Deus nos conhece no secreto. Porque o que eu faço em público não é resultado de um estudo, não é o resultado de um curso, não é um resultado de um domínio da fala. O que eu faço em público é resultado daquilo que eu sou no secreto. Quando ninguém te vê orando, quando ninguém te vê jejuando, quando ninguém te vê cantando dentro de um quarto escuro na presença do Deus Todo-Poderoso. As pessoas hoje querem brilhar aos olhos de todos e receberem seus aplausos. E o Senhor está falando conosco nessa noite. É tempo de buscarmos o ambiente secreto. Ninguém está te vendo, mas o céu está aberto. Ninguém está te vendo, mas a glória de Deus está te preenchendo. E é esse Deus que vai trabalhar na vida de um moço. E como eu fico cativado por ler, estudar e tentar viver um pouco da história de José. Porque José vai aparecer no capítulo de número 37. A idade que ele aparece no texto é a idade de 17 anos. Quem estuda um pouco da cultura judaica vai descobrir que essa é a idade tenra, nova, porém a idade que vai aflorar as escolhas do seu futuro. A cultura se respalda em o filho se tornar naquilo que o pai se tornou. Ou seja, o filho é uma cópia do pai. O pai trabalhava na agropecuária, o filho vai agropecuar. Vai trabalhar dentro daquilo que o pai trabalhava, vai profissionalizar-se dentro daquilo que o pai se profissionalizou. Ou pelo menos vai cuidar daquilo que o pai cuidou. Então ele com 17 anos, ele é um menino em meio aos tantos outros irmãos que possui. E por serem mais velhos, tinham que dar o exemplo para ele. Só que o texto diz que José trazia uma má fama dos seus irmãos a seu pai. Outro dia eu ouvi um pregador dizendo que José era fofoqueiro, que ele trazia a vida dos irmãos para semear contenda entre os irmãos, falando ao pai. Mas eu nunca vi na Bíblia um fofoqueiro ser abençoado. Eu nunca vi na Bíblia um fofoqueiro se dar bem. Todo fofoqueiro, linguarudo, falador, tem seu prazo de validade estabelecido. Ele não vai muito longe, não caminha muito tempo, porque Deus não se agrada de gente que fica siricuteando conversas alheias para lá e para cá. Salomão foi muito sério quando ele disse: 6 coisas Deus abomina e a 7ª ele odeia, que é o irmão que semeia contenda entre outros irmãos. Melhor do que semear contenda é falar que o Senhor está no lugar, que a glória de Deus está enchendo o ambiente, que a presença de Deus está tomando a casa. Como é que foi o culto lá hoje? O culto hoje não estava bom. Eu ouço às vezes essas conversas na igreja que eu sou pastor. Alguém diz assim: nossa, o culto hoje estava tão pesado, não é, pastor? Não, o culto estava leve, pesado estava você. O culto estava leve,
Porque o culto não é baseado em quem prega, o culto não é baseado em quem canta, o culto não é baseado em quem lidera. Não. O culto sou eu. Se eu estiver bem no altar de Deus, não tem céu de bronze, não tem culto pesado, o culto está leve. Por quê? Porque eu já cheguei entendendo que eu não vim aqui receber, eu vim aqui oferecer. A gente precisa mudar essa nomenclatura de culto, viciando a igreja em vir receber. Ninguém vai receber nada. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então culto não é eu vim aqui me dê, é eu toma lá. Sou eu o culto, sou eu que ofereço. O irmão não está dando glória, isso é um problema dele. Se ele não está dando glória, ele precisa melhorar a espiritualidade dele. Agora, eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui adorar a Jesus, eu vim aqui glorificar ao céu, mas eu não recebi nada. Claro, aí outros mais informadinhos dizem assim: eu só dou glória se eu sentir. Vai morrer e não vai sentir de dar glória. Por quê? Porque eu não sinto de dar glória. Eu dou glória para sentir a presença de Deus. Quanto mais eu glorifico, eu atraio a presença de Deus para o ambiente. Mas esse irmão dá um glória muito alto. Deixa o irmão gritar o glória dele, deixa o irmão soltar o aleluia dele. Ele não veio adorar homens aqui, ele veio adorar aquele que está sentado no trono, que é rei da glória, que é senhor da casa, e que veio tomar o ambiente com a sua presença. Alguém trouxe alguma coisa para ele aqui hoje? Pastor Nilton esteve na nossa CBO e ele foi cirúrgico lá, quando ele disse que homem nenhum faz um ambiente melhor. Quem faz o ambiente é o Espírito Santo, que habita em nós. Porque eu sou caco entre os cacos, o vaso é de barro, a excelência do tesouro não é minha. A glória tem dono, a graça tem dono, a unção tem dono, o poder tem dono, a igreja tem dono, a palavra tem dono. Se você tem dono, levante a mão e dê um glória aí. Tudo dele. E eu preciso entender que aqui tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Só para você entender a doxologia do cântico de Paulo. Olha o que Paulo disse para Tércio escrever, porque a gente diz que Paulo escreveu a carta aos Romanos. Não foi Paulo, quem escreveu foi Tércio. Paulo é o autor da carta, mas o escritor da carta é Tércio. Capítulo 16, versos 21 e 22. E eu, Tércio, a quem com o próprio punho escrevi a carta. Então, a carta quem escreve é Tércio, a autoria é paulina. Paulo dita, Tércio escreve. Paulo é tão humilde que ele disse: já escrevi tantas, menino, escreva essa. Eu faço questão de você escrever. Se fosse alguns que eu conheço hoje, nem na caneta você pega. Quem tem que escrever sou eu, porque Deus chamou eu. Você ainda está me auxiliando, então você fique no seu lugar de auxiliante. Mas Jesus estava tanto na vida de Paulo, que Paulo, sendo Saulo, era o arrogante, porque o nome Saulo, descendendo de Saul, significa grande, exaltado. Mas quando Jesus encontrou ele na estrada de Damasco, disse: você deixa de ser Saulo hoje, você vai passar a se chamar Paulo. Porque enquanto Saulo é o exaltado, Paulo é o pequeno. Na minha mão não tem grande, na minha mão não tem exaltado, na minha mão tem aqueles que eram, mas não são mais, porque eu faço eles do tamanho que eu quero, para dar glória para o meu nome. E Paulo, quando vai falar da doxologia do cântico de Paulo, capítulo 11, verso 36, porque dele, por ele, para ele, diz assim: porque dele por quê? Origem, por ele, processo, dele, destino, porque dele, começa lá, é origem, por ele, processo, passa por ele, para ele, destino, termina nele. Então começa nele, passa por ele, termina nele. Não tem pregador, não tem cantor, não tem pastor, não tem ninguém. A glória tem dono, a unção tem dono, e ele está derramando aqui hoje.
está derramando sobre quem quer receber. Tem alguém que veio receber aqui. Eu vou te dar 30 segundos para você levantar a mão lá no quarto andar. Solta esse glória que não é teu, meu amigo. A unção do Espírito toma essa casa. E a partir de hoje, sexta-feira, 11 de julho, Blumenau será sacudida pela unção de homens de honra, que recebem de Deus, que oferecem para Deus e que glorificam aquele que é todo poderoso. Eu vou te dar 30 segundos para tu encher essa casa de aleluia e glória a Deus. Você está sentindo graça aí? Abre a boca. Enquanto tu está dando glória aqui, tem coisa acontecendo no meio da tua casa, no meio da tua parentela. O diabo está sendo amarrado, amanietado e expulso. No glória que a igreja libera, pro glória da igreja, tem presença de Deus no ambiente. Era José, da idade de 17 anos. E ele trazia uma má fama de seus irmãos a seu pai. A má fama não era fofoca, porque falar a verdade nunca foi fofoca. Então, dentre esse falar a verdade e inventar, que tem alguém que anda acompanhando até as mídias externas, né? Eu aumento, mas não invento. Deus não precisa, Deus só quer verdade, porque a verdade está estabelecida. Quando ele trazia a fama, a má fama, se fala de má fama, existe a boa fama. A má fama está envolvida dentro de um contexto onde eles faziam o que não deveriam fazer. Se eles estão apacentando as ovelhas, são pastores que não cuidam do rebanho. São pastores que não cuidam daquilo que tem em mãos. E que por enquanto era de Jacó, mas falecendo Jacó passaria a ser deles. Então, se você não aprendeu a cuidar do que os outros colocou na tua mão, como é que você vai cuidar quando isso for seu? Deu para entender ou não? Se você não cuida bem do que os outros te deram para você cuidar, como é que você vai cuidar daquilo que um dia você alcançar para ser seu? E você pode ver, todos os pastores da Bíblia cuidaram daquilo que não era seu. Não há um que cuidou do que era seu. Todos cuidaram do que não era seu. E eles estão cuidando mal. E o menino de 17 anos percebeu isso. Enquanto os mais velhos estão fazendo vergonha, o mais novo está observando que está tudo errado. E onde é que ele vai? Eu vou para as mídias sociais. Não, ele foi na fonte. Ele foi direto à fonte e disse: pai, está tudo errado. Note que denegrir, caluniar, difamar é falar a outros que não tem nada a ver com o bolo. Ele procurou o pai, a fonte, e disse: estão fazendo tudo errado. O pai não tomou uma iniciativa de antemão. Ele foi diligente, ele se ocupou em observar. E detectando tudo quanto o filho falara, automaticamente ele disse: eu não posso colocá-lo como cabeça, porque se eu fizer isso, eu contrario a cultura. Mas eu posso fazer uma coisa que não vai causar problema dentro do contexto. O que é que eu vou fazer? Eu vou tecer uma túnica e vou dar para ele. Só que não é uma túnica qualquer. Primeiro, ela tem várias cores. Ou seja, ela é colorida. Então tudo que é colorido você facilmente enxerga, facilmente detecta. Então onde o José passasse, todo mundo saberia. Então o pai estava dizendo assim: não perca esse menino de vista, porque vocês vão ouvir falar dele. O que Jacó estava fazendo era marcando o menino, dizendo assim: esse menino aqui, eu como pai estou marcando. Agora observem bem esse menino. Segundo a observação da túnica, ela que era de manga talar, manga comprida.
Na cultura do judeu, a manga comprida não é para quem trabalha braçalmente forçado. É só para quem ordena, orienta e administra. Sabe o que é que o pai estava vendo no menino? Um administrador. Não é, mas o pai já viu. Ainda não está no posto, mas o pai já viu. Ainda não tomou o cargo, mas o pai já viu. O pai está olhando e está dizendo: tem capacidade, tem condições. Porque vamos ser sinceros, tem muita gente ocupando o cargo que não deveria ocupar. E tem muita gente que deveria estar no cargo e não está. Por quê? Porque aos olhos físicos não dá para enxergar. Mas como Deus não trabalha com aparência, Deus trabalha com essência. Vou repetir: Deus não trabalha com aparência, Deus trabalha com essência. Oh glória! Como assim, pastor? Ô Samuel, enche o vaso de azeite e vem. Te enviarei a Jessé o belemita, porque dentre um dos seus filhos me tenho provido de um rei, e quem eu te disser, é esse. Aí você vai lá e derrama o azeite. Só que quando Samuel chegou na casa do Jessé, colocou os filhos em ordem para passar, e lá estão Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radá e Ozen. Manda passar. Quando ele olhou Eliabe, disse: está aí o ungido do Senhor. É bonito, é forte, é robusto. O homem tem cara de rei, tem jeito de rei, anda como rei. É esse. Quando levantou o chofar, o chifre do carneiro, para preparar a cerimônia de unção, o senhor bradou: está fazendo o quê, companheiro? Quem falou que é esse aí? Seus olhos estão enganados com aquilo que você está vendo. Fala bonito, anda bem, é educado, mas quando a guerra chegar é covarde, vai correr, vai se esconder. Quando o fogo cair no culto, tu não vai ver ele dando glória, levantando a mão, marchando na casa. Por quê? Porque é covarde, é medroso, tem alguma coisa escondida que não é para se revelar. Mas a casa tem fogo, e onde tem fogo, as luzes se acendem, o cenáculo se ilumina, e não há nada em oculto que não venha a ser revelado. O pai está vendo no filho, e ele tem propriedade, ele é o pai. Todo pai sabe o filho que tem, seja bom ou ruim, seja que faz bem, seja que faz mal. Todo pai conhece o filho que tem. Ah, eu não sabia. Você nunca foi pai. O pai sabe o filho que tem. Quando ele viu José, disse: esse menino tem. Vai dar problema, mas tem. Porque não é ele que vai dar problema, é gente que vai criar problema por causa dele. Porque o José nunca criou problema para ninguém. Pelo contrário, José foi solução de problema. O problema é que tem gente que não resolve problema e cria problema com gente que tem condições de resolver o problema. Vou repetir de novo. Tem gente que não resolve problema nenhum. Você põe um problema na mão dele e fica pior do que está. Aí aparece alguém que resolve o problema, ele cria problema com quem Deus levantou para resolver o problema. E quem gosta de esconder gente que resolve o problema, eles falam mal, eles criticam, eles perseguem até matar. Se for preciso, eles ofuscam, esconde, joga no calabouço, joga dentro de uma cova, mas se o Senhor estiver no negócio, pode esconder, pode jogar em cova. É Deus dizendo: é lá que eu vou forjar o caráter, é lá que eu vou forjar o ministério, porque quando eu resolver levantar ele, oh glória, tem cara de menino, mas tem atitude de homem. O Senhor está falando conosco aqui. Está na hora de Deus levantar uma geração de homens machos mesmo, cheios do Espírito. Porque não adianta 30 querer falar glória e 80 mandar calar a boca. Se é cheio, vem cheio. Se é de guerra, vem
vem para a guerra. Cadê a espada? Cadê a espada? Abre a boca, solta o glória. É de guerra, vem. Eu não sei se... Acho que eu nem sei porque que o Alex e o Marcos estão fazendo esse trabalho aí. Isso aí não vai dar nada. Eu vou falar. É só a túnica aparecer que você vai descobrir quem é que está do teu lado. Sem a túnica, o menino é só um menino. Mas com a túnica veio o aborrecimento, que se transformou em ódio e que depois quase tornou-se um homicídio. Só que o Deus dos céus, eu ouvi um glória a Deus lá atrás. O Deus dos céus estava com a visão mais ampla do que o Jacó. Você está fazendo túnica para o menino tomar conta da tua tribo, mas eu tenho um ambiente que não é tribo, é reino para esse menino. Levanta a mão, eu estou profetizando, viu? O Senhor está dizendo: eu tenho um lugar mais alto para te elevar. Eu tenho uma unção mais poderosa para derramar sobre a sua cabeça. No teu glória eu abro porta. No teu glória eu movo a terra para fazer coisas grandes acontecer. Eu estou pregando aqui e o Senhor está abrindo prisão, está quebrando cadeia. Eu estou vendo glória de Deus tomando essa casa. Eu estou vendo uma unção de Deus tomando a Assembleia de Deus em Blumenau. Porque é tempo de sair da caverna, abraçar a identidade pentecostal. Queira o diabo ou não, a igreja vai cheia da graça, vai cheia da unção. Deixa eu ver, cadê os crentes cheios? Sabe o que impede o avanço da igreja? O espírito da competitividade, Cris. Jardim Ângela, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Onze para 12 anos de um trabalho chamado Semana de Pentecostes. Seis 6.000 crentes dentro de um templo central. Quem eram os pregadores, pastor? Os pastores de igreja, os dirigentes de congregação que o pastor Miguel tinha. E os famosos não pisavam lá. Por que não pisavam? Porque o pastor não gostava. Ele disse: aqui tem, e eu vou usar o que a casa promove. Hoje vocês estão vendo no Brasil inteiro, muitos deles pregando aí em grandes congressos, porque começaram lá, aleluia. E era tão gostoso, porque o pastor dizia assim: ó, são 7 noites, e eu quero os 7 pregadores todos os dias, porque ninguém sabe o dia que vai pregar. Então a gente ficava tudo enfileiradinho assim, ó. Quem prega hoje? Você ou eu? Não sei. E o pastor está olhando muito para mim. Não, mas ele já olhou para mim algumas vezes também. Então ninguém sabia quem ia pregar. Mas quando um se levantava para pregar, os outros 6 ficavam de pé dando glória e dizendo: usa, 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 usa. Quando o fogo caía, eles se abraçavam. Oh, glória a Deus, que saudade. Porque uma igreja só cresce quando ela vive em unidade.
Eu estou pregando, mas você está dando glória porque eu estou pregando. Aleluia. Tem lugar que a gente está pregando e o outro está notando os erros da gramática, da ortodoxia, os erros hermenêuticos, os erros da oratória. Meu irmão, tudo isso é palha. A graça vem daquele que está sentado no trono. Nossos patronos, pais da igreja, Assembleia de Deus, não sabiam falar direito, para o cima, para o baixo, para o quê? Mas quando abria a boca, a glória descia dentro da casa. Eu não estou fazendo apologia para uma analfabetização espiritual, não. Eu sou professor, eu dou aula, e eu entendo que tem que capacitar, mas o problema é que a gente se endoutorou com tanto doutor, que não tem mais fagulha, não tem mais graça. Falar em língua é algo errado, a gente não pode aquecer, está errado nada. Começamos no fogo, debaixo do fogo. Abre a boca aí, levanta a mão lá no terceiro andar, solta esse glória que não é teu. Ele quer ter fôlego na raça. Calamando, regedegasto, que lebara, calamara, charamanagás. Ninguém segura quem tem uma chamada. Repita comigo: um menino. Um menino que tem percepção. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai. Porque se o Jacó deu túnica, Deus vai dar sonho. Por quê? Porque a túnica eles tiram. Eu quero ver arrancar o sonho. Levanta a mão aí. Eles podem querer mexer na honra, eles podem querer mexer na moral. Isso é túnica. Mas no que está intrínseco dentro de você, nesta unção que Deus colocou em você, ninguém arranca, ninguém tira. Eu estou sentindo graça para pregar aqui. Ninguém toca na unção que você recebeu. Deus vai te usar. E sabe o que é interessante no texto? É que eles pegam o menino. A primeira coisa que eles fazem, depois que o menino tem um sonho dos feixes atados, não sei se grãos de trigo, de cevada, da colheita que tivera, que se levantam os 11 e se curvam diante do feixe atado do molho dele. Não sei, porque começa com as coisas da terra, né? Ele sonhou com feixes atados, envolvendo o ambiente onde ele estava. Aí os irmãos se atribularam, porque ele contou o sonho. E ele não discerniu o sonho, mas os irmãos discerniram. Porventura nós seríamos servos seus, e você se assenhoraria de nós? E o texto diz: e já não podiam andar
pacificamente com José. A paz acabou a partir do momento que Deus começou a se revelar para o menino. Deus está falando com alguém aqui. Enquanto está no campo do acadêmico, no campo da teoria, é uma coisa. Quando Deus começa a operar, aí você vai saber quem é o amigo, quem é o inimigo, quem vai estar contigo, quem vai te abandonar. Mas eu aprendo nesses mais de 20 anos pastoreando igreja, aleluia, que tem gente que não é elas que saem da nossa vida, é Deus que tira. É Deus. Não fique com pena quando sair e sumir. Aí eu vou ligar para fulana porque ela nunca mais me entrou em contato. Fulano me esqueceu, não, deixa isso para lá. É Deus dizendo: eu não preciso de padrinho para o teu ministério. Eu não preciso de gente que vai te erguer com uma vassoura para você andar. Você não é, aleluia, bruxa para estar em cima de vassoura. Você não é Aladim para estar em cima de lâmpada, saindo de dentro de lâmpada. Não. Tu és salvo em Cristo. O Senhor te chamou e Ele sabe a hora de te levantar. Eu não tenho dúvidas. Deus usa homens íntegros, sinceros e que só são instrumentos de Deus. E eles sabem que eles são instrumentos de Deus para nos ajudar. E a gente deve respeito a esses homens. Agora, o que não dá para entender é pessoas acharem que são Deus. Que se eles disserem você não vai, você não vai. Não vai para onde? Não vai para onde eles não querem, mas para onde Deus quer. Pastor Milton, eu já vi gente nascer, eu já vi gente morrer. Eu participei de um culto um dia que o pastor foi trocar o obreiro, Jardim Ângela, foi trocar o obreiro, ele falou assim: eu não saio daqui ninguém me tira. E o pastor disse: companheiro, eu tenho uma outra boa igreja para o irmão, vamos para lá. Eu só saio daqui morto. Foi abortada a transição de posse. E o pastor, quando terminou o culto, disse: volto para o culto fúnebre. E foi embora. E eu indo atrás, eu falei: gente, vai voltar para o culto fúnebre? Eu volto também, que eu quero ver. 3 meses depois, estávamos todos assim, cantando um hino para despedir o corpo. Ninguém tem cadeira cativa. Ninguém toma conta e anda e manda e desmanda. Não. O Senhor está sentado no trono e Ele está te dando graça, submissão e obediência. Oh glória. Mas Deus tem coisa grande para nós. Estou pregando na igreja do pastor que preside a convenção do estado. E diga-se de passagem, é a convenção mais organizada da nação brasileira. E por que isso? Porque a seriedade naquilo que se faz. Não é essa maracutaiada que a gente vê por aí não. Gente errado tomando frente, quem é crente saindo de banda. Gente tomando conta de igreja que não deveria tomar conta nem de uma loja, quanto mais da obra de Deus. Mas o Senhor vai sacudir a igreja antes do arrebatamento da igreja. Levanta a tua mão, porque eu estou profetizando. Há um tempo novo chegando para a Assembleia de Deus do Brasil, onde a igreja vai voltar a ter liberdade para marchar, para pular, para dar glória. Aqui vocês estão com um pastor que prega sobre ação, unção e direção do Espírito Santo. Tem que dar glória de pé, Brasil, porque já tem Assembleia de Deus aí que não pode pular, não pode marchar, não pode dar glória alto. A igreja vai adorar sim. Vai. A igreja vai dar glória sim. Vai. Levante a tua mão assim. Olha para mim. Eu não sou filho de pastor.
Tenho 2 filhos, um músico e um obreiro. São filhos de um pastor, mas eu não tive um pai pastor. Meu pai foi auxiliar de escala, que era o auxiliar do cooperador. Eu não era crente. Marco conhece a minha história. Marco várias vezes me evangelizou na bocada, traficando droga em cima de um morro no Capão Redondo, em São Paulo. Não era para mim estar aqui. Meu irmão, pastor João Silva, que é pastor em Curitiba também, estava preso no Carandiru. Minha mãe não tinha felicidade, minha mãe não tinha gozo, até que um diácono, passando pelo escadão onde ela lavava, olhou para ela com aquela cara cansada, abatida, e disse: tem vida aí. Ela olhou e disse: que vida que eu tenho, moço? Tenho um filho que está preso no maior presídio da América Latina, o Carandiru. Eu vejo meu filho de 30 em 30 dias. O outro sai na sexta, só volta na outra sexta, só para trocar roupa e sair para o tráfico de novo. Está lá no morro, lá, ó, vendendo droga. Que alegria eu tenho! E ele disse: eu disse que tem vida aí. Vamos no culto hoje? Porque o Deus que eu sirvo ainda visita encarcerado, ainda liberta traficante. Se não deu glória a Deus, eu rogo que você glorifique. Pastor Nildinho, eu estava lá em cima no morro, quando os crentes da Assembleia de Deus subiu, eu disse: olha, pode descer todo mundo. Não, irmão, nós só quer. Eu não sou teu irmão. Aqui é tráfico. Lugar de culto é na igreja. Aqui não. Nós não vamos fazer culto, nós não vamos fazer tráfico na igreja. Então você não pode fazer culto no tráfico. Vá para lá. E sempre tem um desviado no meio. Ney, deixa os irmãos passar aí. O que é um folhetinho? Isso aí pode mudar a nossa história amanhã ou depois. Tá bom, vai, passa aí. Mas sempre tem um crente ousado. Tem uns que ficam doidos, mas não deixa mesmo não para nós ir embora para casa nem fazer esse culto. Tem uns assim. Agora tem uns ousados. Quando passar, diz assim: quero falar com você, meninão. O que é que você quer? Deus vai te pegar. Você pensa que você é alguma coisa? Deus é maior que você. Você tem raiva de nós, mas você vai andar com nós. Tinha raiva de crente, odiava crente, não queria estar perto de crente. Olha onde é que eu estou. Não. Foi muito pouco, glória a Deus, para o tamanho do milagre. Pastor Nilton, essa irmã faleceu agora há 15 dias atrás. Irmã Marlene. Um dia eu estava de bermuda, sem camisa, encostado assim no orelhão, falando com um outro traficante de uma outra área. E a gente dialogando para acertar uma situação. E quando a gente estava conversando, eu vi que todo mundo que estava perto assim na vila correu para as lajes e saiu escondendo para dentro das vielas. E eu disse: para ladrão correr, só a polícia para botar para correr. E em São Paulo, só a rota. Eu falei: vou até melhorar a minha posição aqui para eles não embaçar. Vai passar, vai embora. Só que como estava sol, eu vi que atrás de mim uma sombra parada. E eu olhei assim, o coque no cabelo. Ela cutucou assim na minha cintura. E quando eu virei assim, ela deu aqui, ó, que ela era baixinha. Eu disse: fala, tia. Ela olhou para mim e disse: posso te dar um abraço? Eu disse: quem é a senhora? Ela disse: eu sou a irmã Marlene. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu disse: irmã, não perde tempo não. Eu não acredito nessas coisas. Ela disse: eu não perguntei se você crê ou descrê. Eu estou aqui porque quem me mandou parar e entregar.
Ela me deu um abraço que eu nunca senti um abraço daquele na minha vida. Ela me abraçou e disse assim: vi você enquanto passava aqui numa visão, com uma multidão de gente, você de terno, de gravata, com uma Bíblia na mão pregando. E o Senhor disse: para e diga para ele que ele vai ser pregador, que ele vai ser pastor de igreja. E eu lá dentro de mim dei aquela murmurada. Murmurei no espírito: que é conversa fiada, papo furado essa mulher. Ela disse: não diga que eu estou falando do que eu não tenho conhecimento. Para você saber que Deus é Deus e Ele está me usando, assim diz o Senhor: dentro de 8 anos, você será o meu pastor. O ano era 1984. 94, aliás. Em 2002, minha esposa de resguardo, do Miqueias, meu filho caçula, estamos entrando na congregação do Santa Lúcia para assumir a congregação. E era uma congregação, um salão, tinha um monte de coluna, né, Marco? Você tinha que pregar assim, ó. Marco foi várias vezes pregar lá. Quando eu fui passando, ela saiu de trás da coluna. Shalom. Eu disse: Adonai. Aí ela disse: lembra de mim? Eu disse: não estou lembrado, mulher. Tanta gente que a gente conhece. Ela disse: aquela senhorinha do telefone comunitário, do orelhão, lembra? Eu disse: foi a senhora que falou comigo aquele dia. Eu não disse que era 8 anos? Prazer, Marlene, sou tua ovelha. Levanta a mão aí. É essa igreja que Jesus está levantando, que crê no poder do Espírito, que crê no poder da palavra, que crê na unção de Deus. Enquanto eu estou pregando aqui, eu estou vendo Deus tomando o crente pela mão aqui e dizendo: quer ser cheio? Quer ser cheio? Quer ser cheio? Abre bem a tua boca e eu te encherei. Além de obrefor que calamara, churi me calamandaraba, chura ma calamandarabagay. Amanuga tu ite faci opri ergi ai ai wi. Calamanaga chura ma calamandarabagay. Tu ikenei ama. Caman tu ijobre fariga. Kamanugitau erega. Choramana chumerei. Clanto taramogefa. Kamubia siklema. Reka namashai. Chomonuria stakalama. Doia farigisi. Kamurgiesau. Manchu tecla. Maia surgia. Não é esta a minha casa? Não sois vós os meu povo? Não estão todos em minha presença? Não vieram me glorificar? Eu desço dentro desta casa. Vou passar em revista, no meio dos que são meus, que tem o selo da minha promessa, e que é vaso cheio do meu espírito. Vou renovar agora, tocando agora, curando agora, porque a minha unção eu libero dentro desta casa. Recebei
o que é meu, porque o meu Espírito derrama agora sobre vós a minha presença. Os que são meus recebem agora. Recebei o meu Espírito, diz o Senhor. Dê um abraço nesse homem de valor aí. Alavurguiebriaio. Levar a Xandoremacalamanarabagai. Deus está levantando alguém para fazer algo novo nesses últimos dias agora. Agora. Recebe esta unção que Deus está derramando dentro desta casa. Eu ouço. O Espírito da profecia pousa dentro desta casa. Ninguém vai segurar quem Deus levantou para a obra. Ninguém. Eles podem tirar a túnica, mas não vão arrancar os sonhos. Escute isso para mim finalizar. Tiraram a túnica, jogaram ele dentro de uma cova, sem água. O venderam para uma caravana de ismaelitas pelo preço de 20 moedas de prata, valor de um escravo aleijado, sem valor. Para que nos aproveita matá-lo? Não seria melhor vendê-lo para que ele ficasse bem longe daqui? Escute isso. A distância somos nós que manifestamos. Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Eles arrancam daqui e levam para lá. Só que eles acham que Deus não está lá.
E eu amo o texto, porque o texto diz que de onde eles tiraram José para mandar embora, não aparece a expressão, e o Senhor era com ele. Só que para onde eles o levaram, a Bíblia diz que ele chegou lá, na feira do rolo do Egito. Os ismaelitas venderam ele para um eunuco, e a palavra eunuco ali não é quem se sacrilega, se separa de uma condição física para se reservar para uma determinada condição. Ele é eunuco, e a palavra eunuco ali é oficial. Ele é casado, ele tem família. E esse eunuco pega o menino, faz um exame na arcada dentária dele e diz assim: tá zero. Quanto vocês querem nele? Tanto. Comprei. Bah, é meu. Só que quando ele coloca o José dentro da casa dele, o texto diz assim, verso 2 do capítulo 39: e o Senhor era com ele. O Senhor não estava com os irmãos de José quando o venderam, mas estava com José quando ele entrou para dentro da casa de Potifar. Vocês sabem o que aconteceu lá? Um assédio de forma contínua, até que a mulher, não conseguindo o êxito da sua intencionalidade, ela criou um ambiente e forjou uma acusação sem fundamento. E ele foi acusado e condenado sem direito de defesa. Só que o texto diz que quando ele entrou dentro daquela carceragem, e o Senhor era com ele. Agora olhe para cá. O pai viu no menino um administrador e deu a ele uma túnica. Tiraram a túnica, mas a unção não. Porque quem tem unção não precisa da vestimenta. Quem tem unção faz a diferença onde chega. Ele fez a diferença na casa do Potifar, vai fazer a diferença dentro da carceragem, do presídio. E uma coisa que me faz glorificar a Deus, sabe o que é, pastor Nilton? É que ele não discerniu e interpretou os sonhos dele, mas recebeu de Deus a unção para interpretar os sonhos dos outros. Por quê? Porque sonhos de Deus a gente não interpreta, a gente vive. Porque se a gente parar para tentar interpretar o sonho que Deus tem a respeito de nós, quando eu falo de sonho, não falo de um Deus que dorme para sonhar, mas falo de um Deus que projeta, planeja, arquiteta. Aleluia. Então Deus disse assim, ó, você está num processo e eu tenho um propósito. Então viva o processo e eu faço você chegar no propósito. Está disposto? Você vai ser vendido, você vai ser negociado, vão falar mal de você, vão tentar te derrubar, vão aplicar em você culpas que você não tem no cartório. Está preparado para esse processo? Porque se você suportar o processo, o meu propósito vai se cumprir na íntegra. E olha que coisa boa, ele interpreta o sonho do copeiro, do padeiro, e depois Deus faz outro sonho cair sobre a mente do homem number one do Egito, o faraó. Sonhei um é pouco, Deus deu 2. 2 sonhos, vacas gordas, vacas magras, espigas bonitas, espigas feias, num total de 7. 7 para lá, 7 para cá. O que é isso? Vem astrólogo, feiticeiro, agoureiro, veio tudo que não presta. E ninguém teve discernimento. Mas enquanto estão ali em reunião, lá vem o copeiro.
trazendo a taça. E o José disse assim, ó, quando você estiver lá, fala de mim para o rei. Só que o texto bíblico diz que passou 2 anos. Por quê? Porque não são homens que levam o nosso nome. É Deus que cria o ambiente. Quando ele chegou com a taça na mão, olhou. Vocês estão falando de sonho? Eu disse, você fique quieto. Deixa abaixo. Você acabou de sair da cadeia, não tem 2 anos. Você vai voltar para lá. Se falar besteira de novo. Ele falou, não, é sobre sonho que eu quero tratar. Como assim? Eu sonhei na penitenciária. Eu sonhei e lá tem um crente lá. Homem crente, rapaz. Sonhei, contei para ele. Ele interpretou o sonho. E eu estou vivendo a interpretação aqui hoje. E esse teu sonho, para ele, batata. Então manda chamar. Mandaram chamar o Yosef. Ele fez a barba e subiu. Quando ele chegou diante de Faraó, Faraó disse, és tu José? Ele disse, teu servo. Não posso ser nem além nem daquém. Eu sou quem Deus quer, servo. Ele disse, tive um sonho, Não são de Deus as interpretações? Conta o sonho. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas bonitas, 7 espigas bonitas, 7 espigas bonitas, 7 vacas gordas, 7 anos de fartura. 7 vacas magras, tragando as 7 gordas. As espigas bonitas, tragando as espigas feias, é 7 anos de fome. Deus diz assim, virão 7 anos de fartura sobre a terra. E Deus escolheu o teu governo, a tua nação, para prosperar. Dentro de 7 anos, construa celeiros e vai arquivando tudo que você em depósito tiver em mãos. Porque quando vier 7 anos de fome, o mundo inteiro vai vir comprar comida na tua mão. Agora, não entregue isso na mão de qualquer um boca aberta por aí. Entregue isso na mão de um bom administrador. Minha saudosa avó dizia sempre assim, fazenda oferecida não tem valor. E nessa hora as fazendas se oferecem. Tem eu aqui. Se o senhor precisar, já estou aqui do lado mesmo, não custa nada para mim. Só que o faraó sentiu no José o que não sentiu em ninguém ali. Esse silêncio assim já fala tudo. Deus. Ele diz, onde acharíamos um varão? E aí tem alguém do lado, é eu. E o outro, não, é eu. E ele disse, como você, em que há o Espírito de Deus. Venha para frente. Você vai ser consagrado hoje. Antes de você, nunca houve. Depois de você, nem o outro haverá. Eu estou criando um cargo específico aqui hoje para você assumir. Você será o governador do Egito. E eu vou te dar um nome, Zafenate Paneia, porque você será o salvador da pátria. Coloque nele a túnica de linho fino. Imagino que quando os alfaiates do Egito colocaram a túnica de linho em José, passou aqui na mente dele assim, roubaram uma, roubaram 2, mas eu ganhei outra. Colar de ouro, sandália no pé, porque descalço no Egito só serve senhores e príncipes calçados. Ele está calçado. Aí o rei se aproxima e diz assim, esse anel representa o meu governo
e o meu domínio. Estenda a mão, porque eu sou faraó no trono, e fora do trono, quem manda no Egito é você. Traga o segundo carro de ferro. E já que eu já te dei tanta coisa, eu vou te dar mais uma coisa. Vou te dar uma mulher para você casar. Você vai casar com uma filha de um sacerdote aqui, para completar a bênção. E o José entrou como Zafenate e Paneia, casado, bem empregado, coordenando tudo, por cima da carne seca. Glória, o chumbo grosso vem agora. Deus não vai fazer você crescer tanto para depois pisar em ninguém. Então, antes que o ano da fome chegue, Deus vai dar 2 filhos para ele. O primeiro filho é o Manassés, que significa esquecimento. Esqueça tudo o que fizeram com você, rapaz. E aqui eu falo algo para você. Se você não der glória a Deus, eu vou descer aí. O carro tem 2 instrumentos preciosíssimos e importantíssimos: para-brisas e retrovisor. Retrovisor é para você olhar e ver o que está ficando para trás. E para-brisa é para você ver o que ainda não chegou diante dos teus olhos. O que significa isso, pastor? É que só vai crescer na presença de Deus quem aprende a esquecer. Se te humilhar e você está guardando isso na aljava para quando crescer, pisar e pagar com a mesma moeda, não vai crescer nunca. Por muitos anos ouvimos muitos corais cantando aí. Quem me viu na prova e não me ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender. José não cantaria esse hino. Por quê? Porque bateram no José. Mas quando ele cresceu com consistência, com estrutura. Ele disse assim: Manassés nasceu. O menino corria dentro de casa, pastor Niltinho. Ele olhava e dizia assim: ó, esquecimento, não vá longe não, fique perto de mim. Esquecimento, senta do meu lado, vamos almoçar. Esquecimento, olha a hora da janta, você não pode ficar de fora da janta. Esquecimento, vá deitar, você precisa descansar. Ele convive com o esquecimento. E quando o esquecimento já está caminhando para lá e para cá, e eles já se entrosaram, tem um bom relacionamento, a Zenate engravidou, e o texto diz: lá vem o Efraim. Deus me fez crescer. Agora pode crescer, porque você vai ver quem te perseguiu e vai chamar para tomar café com você, para dar glória junto com você, para adorar Deus junto com você. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que entrou nesse Homens de Valor aqui hoje: esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Oh glória! O Senhor, segura na mão desse homem de valor que está do teu lado aí, e levanta a mão dele para cima, e diga para ele assim, ó: esqueçamos do que se passa, para crescer por aquilo que ainda vai chegar. O que Deus tem para a tua vida é coisa grande. Eu estou vendo homens cheios, eu estou vendo uma igreja cheia, eu estou vendo um campo eclesiástico cheio, eu estou vendo uma convenção cheia de homens valorosos, que não são arrogantes, prepotentes, mas são humildes, porque sabem
chamou? Quem levantou? Quem está usando? E ele desceu aqui dentro e está dizendo: eu te tomo pela tua mão agora. Abre a boca que eu vou te encher. Eu estou te dando variedade de línguas. Eu estou te dando o dom de profetizar. Abre a boca para receber o dom de curar. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Chegou a hora, homens de valor. Aumenta o volume dessa adoração. Aumenta o volume dessa adoração. Eu estou ouvindo o som das línguas estranhas. Eu estou ouvindo o som de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Pastor Nilton, o Senhor falou comigo esta madrugada. Cheguei de São Paulo, minha esposa foi deitar, eu fiquei na sala, e em meio a uma programação que eu estava vendo no YouTube, comecei a chorar com o hino que estava sendo tocado. E o Senhor disse para mim: pisarás em Blumenau e dirás àquela terra que é minha: ainda este ano derramo dentro desta cidade um grande avivamento. Ainda tem muita gente resistindo, Pastor Nilton, mas eu já estou ouvindo o som das muitas águas. Ela sobre como fando remene calamai. O Senhor vai varrer o estado de Santa Catarina com uma cachoeira de glória, que vai descer pelas cidades desse estado, pela convenção desse estado, e Deus estará levantando homens cheios do Espírito Santo, e Ele vai começar em Blumenau uma manifestação tão poderosa, de uma glória sobrenatural, porque esta unção é dEle, e Ele escolheu o teu ministério para fazer algo grande, e começa agora, dentro desta casa, com esse mover que eu derramo agora, diz o Senhor dos Exércitos. Amabore revia fario firia fario de que levaria fario de que levaria fa revi de calabashara manacala mandara bacala marabacala maha remene calabashara manacala maha. Eu estou limpando o altar. Eu vou passar. Arrependimento é a minha palavra. Ninguém vai se esconder com o peso da minha glória que eu vou derramar na minha igreja, diz o Senhor. Ou faz sério, ou sai da frente para outro fazer, ou abraça e abre a boca, ou Deus vai levantar meninos, meninos cheios, cheios, cheios. Ei, que
Levante a mão desse teu irmão alto aí. Nós vamos fazer agora pelo menos uns 30 segundos de uma manifestação de adoração agora. Isso. Isso. Vamos encher essa casa de glória. Isso. Vamos encher esse altar de glória. Ixi, andorevá. Tica lavacia. Isso. Deixa Deus te usar aí agora. Essa adoração, Deus está destronando Satanás de alguns ambientes dessa cidade. A chave dessa cidade está na mão da igreja. Está na mão da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a igreja, contra a igreja. Você pode abraçar esse teu irmão. Abrace ele adorando aí. Abrace ele adorando.